Olá, bem-vindos ao curso de processamento de imagens. Na aula de hoje, nós vamos discutir técnicas de meta-aprendizado para redes neurais com aplicações em redes de coordenadas. Então, o que a gente vai discutir na aula de hoje, essencialmente, é aprender a aprender, né? Então, a ideia é que a gente, quando tem uma rede neural, está fazendo aprendizagem de máquina. A gente, na verdade, quer aprender uma função e quer aprender essa função através dos seus parâmetros, né? Que, no caso da rede neural, são os pesos da rede neural, né? Então, o que a gente quer é aprender esses parâmetros, independente do treinamento, né? Quer dizer, então, como é que a gente relaciona, né, o processo de aprendizagem do treinamento com um processo mais geral, onde a gente vai, na verdade, além da arquitetura da rede, a gente tem uma maneira de ter os parâmetros adequados para certas funções e depois a gente vai, quando tiver uma tarefa específica, vai usar esses parâmetros para complementar esse treinamento, né, e realizar a tarefa. Então, são três assuntos aqui que a gente vai discutir, que todos interrelacionados, né, e estão dentro desse contexto de meta-learning, né? O primeiro é, assim, a rede, quando a gente vai começar o treinamento, os pesos da rede são inicializados de alguma maneira específica, né? E na aula passada nós discutimos uma forma de inicialização das redes sinusoidais que é fundamental para o processo de aprendizado ter estabilidade, né? Então, toda rede neural ela tem uma maneira de ser inicializada, né? A gente já discutiu isso no curso também, quando falou de redes de dados, né? A ResNet e outras redes, né? Mas essa inicialização ela não tem muito a ver com os dados, né? Ela tem a ver com a estrutura da rede, né? E o processo de meta-learning, a gente vai pensar assim, e levar essa questão da inicialização mais adiante e inicializar a rede de acordo com uma classe de dados que a gente vai usar em tarefas que a gente quer aprender, né? Então, a ideia assim, é que a gente vai usar meta-learning para pré-inicializar, né, complementando outras inicializações, né, baseado numa classe de dados que a gente vai usar, né? No nosso caso aqui seria uma classe de imagens, né? E aí depois a gente vai ver que esse processo de meta-learning, a gente pode imaginar que a rede que está fazendo esse processo de aprendizagem, né, que engloba o processo de aprendizagem da rede específica, né? Então, você tem uma meta-rede que está trabalhando com uma classe de dados, né? E essa meta-rede usa uma rede, né, que está sendo usada para fazer realmente a tarefa, né? Então, o que a gente vai ver é que você pode imaginar essa meta-rede como uma hiperrede, né? Em inglês, hyper network, né? Então, essa hyper network ela vai, na verdade, tratar os pesos da rede, que significam redes diferentes, né, como um espaço de redes, né? E aí a gente vai ver que isso vai abrir uma série de possibilidades aí para a gente entender e trabalhar com redes e arquiteturas de rede. E aí, finalmente, a gente vai falar de modulação, em que não só você aprende os pesos da rede, mas você pode aprender transformações nas camadas das redes, quer dizer, transformações nesses pesos, né, que podem ser feitas durante o próprio processo de treinamento, né? Então, são três coisas encadeadas que a gente vai ver uma de cada vez aqui. Então, começando com meta-learning para a inicialização dos pesos da rede, né, queria primeiro colocar o problema, né? Então, qual é o problema? Como eu falei, né, nós temos, né, redes baseadas em coordenadas, né, que são representações de imagens. A gente quer aprender essa função imagem, né, e
nesse processo, a gente vai aprender os pesos dessa rede baseada em coordenadas, dado, né, amostras da imagem, a gente quer fazer, né, uma regressão, fazer um fitting, né, da rede para a imagem que foi dada por essas amostras, né? E, normalmente, o que acontece, né, quer dizer, você faz uma inicialização, então a rede começa com esses pesos aqui, né, θ zero, né, e tem todo um processo de otimização, né, para o treinamento, né, que é uma otimização por gradiente descendente, onde você vai cada vez mais, né, chegando, né, no ajuste dos pesos para que a rede consiga fazer o fitting dessa imagem, reproduzir a imagem perfeitamente, a imagem de entrada, né, dada pelas amostras, né? E, normalmente, o que acontece é que esse processo ele é um processo iterativo que demora vários passos, né, de gradiente descendente e, assim, isso é normal, mas demora, né? Então, a ideia do MetaLearning para aprender a inicialização é, em vez de você começar com esses pesos padrão, que são pesos padronizados sem pensar nos dados, você fazer um processo de meta-aprendizado, onde você tem um conjunto de dados, no caso aqui, um conjunto de imagens, uma certa classe de imagens, por exemplo, aqui é a classe de imagens de faces de pessoas, né? E aí você vai treinar, né, a rede, né, com esse conjunto de dados. Quem faz o treinamento é essa meta-rede, e você vai atualizando esses parâmetros e você vai ter uma nova inicialização, né, que foi aprendida, que é essa θ zero estrela, né, que foi aprendida. E aí, notando que, imaginando que isso aqui é um espaço de pesos, né, onde você está aprendendo, a gente deslocou de um lugar que era muito longe, né, de onde do ótimo local para cada uma dessas imagens, né, e colocou esse valor inicial para um lugar perto do ótimo de cada uma dessas imagens, né? Você vê que os pesos aqui nessa ilustração mudaram. Aqui já tem como se fosse, olhando aqui nos pesos, né? Se você simplesmente rodasse a rede sem fazer nada, né? Ela já mostra aqui não uma imagem aleatória aqui de cinza, né? Ela vai mostrar uma coisa que lembra aqui um rosto, né? Então, você está perto assim, é um ponto médio aqui dessa classe de imagens. E aí, quando você faz isso, na hora que você vai ajustar para cada uma dessas imagens, você tem pouco espaço de gradiente descendente para chegar no ótimo. Então, essa que é a ideia, né? E aqui eu queria mostrar esse vídeo que propôs esse trabalho, né? É um vídeo do grupo de Berkeley e da Google Research, né? E esse vídeo explica muito bem como que é feito isso. Learned initializations for optimizing coordinate-based neural representations. Recent work in graphics and vision has shown the potential of representing complex, low-dimensional signals using deep, fully connected neural networks. These networks take in an input coordinate and output a value of the signal at that coordinate. For example, a network can represent an image by taking a 2D pixel coordinate and outputting an RGB color. This can be repeated for every pixel coordinate in a 2D grid to produce the entire image. Given a target image that we want the network to represent, we compute the loss between the network's output and the target. Then use gradient descent to optimize the weights of the network. Over the course of many iterations, the network learns to fit the target. For certain applications, this may require many gradient steps, taking minutes or hours to converge. In our paper, we show how standard meta-learning algorithms can find a better weight initialization that enables faster convergence. In the image case, we can learn initial weights θ0 that work well to encode a variety of images. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos detalhes disso, continuando esse vídeo. And what we're curious about in this project is how important the initialization of those weights are. At the start of training, if we render an image with these initial weights, we'll obviously get a non-meaningful output.
In this case, the output just looks gray. As we train the network, the weights, or theta, will change to fit to our target. And this is just a toy illustration of the weights moving through some sort of weight space. The optimization process can take a very long time depending on the type of problem. In this image regression case, it's not that bad. It only takes maybe 30 seconds to optimize. However, for more complicated representations like NeRFs or other 3D representations, this optimization could potentially take hours or days. And this is important because we have to perform this optimization for every new object we want to encode. Unless we incorporate some other tricks, but just in the bare case, we have to redo this optimization every single time. So if I have to take 2 days or a day to train it for every single target, that's not really that great. So in this paper, we propose using meta learning to help speed up this optimization procedure. And then we also find that meaningful priors emerge from using meta learning. So more specifically, we're interested in gradient-based meta learning approaches, and we consider 2 methods. So one is mammal and the other one is reptile. In both of these cases, what we want to do is find an update to the initial weight parameters, theta naught, so that the destination can be reached more quickly. This update is depicted by this orange arrow. And mammal accomplishes this by unrolling the optimization and then calculating the gradient all the way back to the initial parameters. This is computationally expensive since it requires calculating second derivatives for each inner iteration. And in practice, this means that we are only able to unroll a few steps. Reptile, the other method we use, is a simplified version that is a first order. And in practice, the algorithm is really quite simple. All you really do is you train the network so that you end up in some place like this red point, and then you just move your initial weights in the direction of that. So in practice, it's like a couple lines of code. So yeah, we now update our initial weights, and then we repeat the procedure. So we fit to a new target image, and we calculate how we should move the initial weights, and then we update our weights to those in that direction. At the end of this whole procedure, we're left with a new set of initial weights. If we just render an image with these initial weights, you start to see, in this case, there's like a little face hiding. So this is where the network, or this is where, if everything works out correctly, if we try to fit a new image, it can fit to that image significantly quicker. The other hope is that this new region of space that you're starting in is maybe a little bit more meaningful for the task at hand. We can talk about that a little bit more later. So we can take a look at some results. Here, we want to fit this target image and come up with the network weights so that we can reproduce this image. If we just use a standard initialization, as you can see, we're not getting anywhere very quickly. However, when we start from the initialization that was learned using the meta learning procedure, we very quickly are able to fit the target image. After 2 steps, you're basically matched it. And we can take a look at some numbers, and what we see is that on average, it takes 37 steps to reach the same accuracy as just 2 steps from a model that was initialized with the meta-learned weights. Now, interestingly, if we fit an image that isn't from the same data set that the meta-learning was optimized over, so the meta-learning was optimized over the SLEB-A dataset, which is a dataset of faces, what we see is that we're still able to fit a target quickly. So one natural question is, have we learned a way to just quickly assign pixel values, or is there a more like data-dependent prior involved? And we do some experiments to help tease this apart, where we train across different data sets, in this case, SLEB-A, ImageNet, a data set of text values, and then a data set of like 2D SDFs. And then we do the test time optimization on images from each of those data sets. And what we see is that there is a correlation between the data set it was trained on and the data set it was tested on.
So it does seem that the meta-learning is encoding some sort of data set specific prior. Another experiment we did was we fit the target image, the model or the network weights to different target images. And then we interpolated the network weights between those resulting optimized weights. And if you do this with the network that had the standard initialization, what we see is that the interpolation produces these really messy outputs. This isn't too shocking because the final weights end up at very different parts of weight space. Now, what's kind of cool is with the meta initialization, the interpolation between the weight space produces a much cleaner result that is very similar to just bilinear, like linear interpolation. Bem, então agora eu vou falar um pouquinho dos detalhes que ele descreveu aí no vídeo, né? E falar desses dois algoritmos, né? O Mammal e o Reptile, né? Então, esse processo de meta-learning para aprender os pesos de uma rede, né, para inicialização, né, essencialmente a ideia que a gente discutiu aqui é usar essa meta-rede, o meta-processo, né, de aprendizado, que ele vai otimizar os pesos iniciais de uma rede, né, o θ zero, né, de maneira a minimizar uma perda que é global, né, uma perda que é para o conjunto todo de imagens, né, desse processo de meta-aprendizado, né? E a gente quer generalizar isso para funcionar bem para qualquer imagem de uma classe de imagem dessa distribuição que foi usada no processo de meta-aprendizado. Então, essencialmente, aqui a gente tem, né, quer dizer, que para qualquer imagem, né, dessa distribuição aqui T, né, esse processo de meta-aprendizagem vai ter esses pesos atualizados, né, o θ', né, que vão, né, ser mais perto, né, e conseguir uma convergência mais rápida, né, para o resultado aí de fazer o ajuste dos pesos para a regressão da imagem, né? E com isso a gente tem que, na verdade, considerar, né, quer dizer, na verdade, o processo de aprendizado como um todo, né, de cada elemento específico, né, para cada imagem específica, e o processo global, né? Então, está otimizando essa função f de θ, que é a rede, né, mas aí a gente está fazendo isso para as imagens específicas e pensando numa distribuição global de todas elas, né? Então, qual é a intuição aqui? A intuição é que você tem dois tipos de pesos, no sentido que você está considerando os pesos da rede de duas maneiras, né? Quer dizer, você tem, né, os pesos que são relacionados com a tarefa que você está aprendendo. No caso nosso aqui, é fazer a regressão, né, para aprender a reproduzir a imagem, fazer o ajuste dos pesos para reproduzir a imagem. Isso é uma coisa específica para cada imagem individual dessa coleção, cada imagem I aqui dessa coleção. Mas a gente quer considerar, quer dizer, os pesos, né, do meta-aprendizado que são comuns a todas as imagens dessa coleção, né? Então, a gente vai ver que a gente tem, na verdade, esses dois tipos de pesos, e a gente, nesse processo de meta-aprendizado, nós vamos ter dois laços aí de processamento iterativo, né, alinhados, um dentro do outro, né? E a ideia é que você vai, né, nesse processo aqui, né, você vai considerar esses dois laços, né, e vai, a cada vez que você vai pegar uma imagem, você vai ter o gradiente de uma função de peso, né, que você está aprendendo em relação a cada imagem, né? Então, a imagem 1, imagem 2, imagem 3, e você vai andando aqui, baseado nisso, atualizando esses pesos θ aqui, até chegar numa inicialização, né, global, né, que foi produto dessa convergência aqui do meta-aprendizado, e esse aqui vai ser os pesos iniciais aprendidos no processo de meta-aprendizado. E aí, depois, quando você for fazer o treinamento para cada uma dessas imagens, imagem 2, imagem 3 e outras imagens da mesma classe, você rapidamente vai chegar no resultado. Então, essa que é a intuição, e a questão toda aqui a gente vê como é que é o processo em relação a esses dois
laços aninhados, né, tanto do meta-aprendizado quanto do aprendizado. Então, essencialmente, o problema é isso, quer dizer, nós temos, né, esses dois laços, né, um interno e outro externo, que vão funcionar em conjunto, né, no meta-aprendizado, né? Isso durante a fase de meta-aprendizado, né? Na fase de aprendizado, depois você só vai ter esse laço interno aqui. Então, o laço interno, essencialmente, você vai avaliar o gradiente da rede, né? Fazer o gradiente descendente, né? Para fazer o ajuste para cada imagem TI aqui, né? Desses pesos θ para aquela imagem específica. Então, esse é o processo de otimização normal para o gradiente descendente, que você vai otimizar para uma observação específica, no caso, para cada imagem. Isso é o que a gente normalmente faz e é feito pelos métodos clássicos de otimização por gradiente descendente estocástico, né? Então, isso aqui é o que a gente usa. Só que, para o meta-learning, a gente vai incluir esse loop externo, que a ideia é que, a cada passo desse loop interno, a gente vai atualizar os pesos, né, os metapesos, né, que corresponde à classe de imagem, dando um passo aqui, né, que vai andar com os pesos numa direção mais perto do ótimo para aquela classe de imagens, né? Então, aqui a gente vai considerar o resultado desse problema aqui do loop interno e vai ter uma maneira de atualizar ele. Então, a gente vai andar com a posição desse θ0 para um ponto mais próximo, né? De maneira influenciada por esse loop interno, né? E é isso a ideia que, na média, né? Quer dizer, você vai caminhando para a região lá do espaço, né? De otimização dos pesos, que vai estar próxima da solução ótima para aquela classe de imagens. E, para isso, a gente precisa de algoritmos especiais, que não são esses clássicos, que vão fazer o metatreinamento usando as técnicas de treinamento comuns e mais alguma coisa. E aí a gente tem esses dois algoritmos, né, que exatamente propõem como fazer isso para esse grupo externo, né, que é o Mammal e o Reptile. E, como foi falado no vídeo, a diferença é simplesmente como eles calculam esse passo aqui, né? Quer dizer, o Mammal ele faz uma coisa mais sofisticada, porque a ideia é o seguinte: ele quer atualizar os pesos iniciais, né? Só que, quando faz o processo de treinamento, você tem os pesos já otimizados já no final daquele processo iterativo, né? Então, ele tem que usar, na realidade, quer dizer, um processo de voltar no treinamento para ver qual seria o ajuste ótimo, né, dos pesos iniciais daquela instância ali do processo iterativo de treinamento para aquela imagem específica. E isso precisa calcular derivadas de ordem mais altas e é caro, como é falado no vídeo, né? Mas funciona muito bem, né? E demora um tempinho para processar, né? E esse pessoal do Reptile, eles viram que, se fizer uma coisa bem mais simples, funciona também muito bem, que é não você voltar ali, né, na iteração até o começo, mas assim, você tem os pesos iniciais e os pesos finais que foram otimizados. E aí você vai calcular qual é a direção que aqueles pesos estão indo, né? Peso original do peso final, e naquela direção você vai dar um passo, né, pequeno ali naquela direção e vai passar para o próximo. Isso é uma conta direta que você faz aqui, que não tem assim, nenhum problema de fazer, né? Você tem o θ0 aqui da imagem J, e você tem esse θm aqui, né, que foi o processo de otimizar para a imagem J, que é o final. E simplesmente calcula esse vetor, né, e vai ter um parâmetro aqui que você vai andar naquela direção, né? E aí, assim, o pseudocódigo desses algoritmos é bem simples, né? Quer dizer, esse aqui é do MAML, né, que é o acrônimo para Model Agnostic Meta-Learning, quer dizer, ele serve para vários tipos de tarefas, né, inclusive para redes baseadas em coordenadas, né? E aí, esse P, né, de tal aqui, né, é uma distribuição sobre todas as tarefas que você quer fazer.
né? E aí ele tem esses dois hiperparâmetros, né, que são os passos que você vai andar ali, né? Então, ele começa com os pesos randomizados aqui, né? E que isso pode depender até da tarefa, né? E aí ele tem esse primeiro loop aqui, o while, né? Do while aqui externo, e tem esse loop aqui, o for, né? Interno, né? Então, esse for aqui corresponde a um batch de tarefas, no caso aqui seria pegar um conjunto de imagens, né? Que seria uma coisa correspondente ao mini batch do processo de gradiente descendente estocástico normal, né? Só que aí é um batch para o meta-learning, né? Então, você vai selecionar algumas imagens e aí, para todas essas imagens, você vai otimizar, né, em relação a cada uma das imagens e você vai calcular esses parâmetros, né, de gradiente descendente, e aí você tem, né, esse valor que você vai... assim, você descobre para todas essas coisas como é que você vai voltar aqui, né? E aí você faz essa volta aqui atualizando o peso, né, baseado em seguir o caminho até os pesos iniciais e ali ajustar, né? Então, isso é isso aqui. Quer dizer, a complexidade do MEML é que ele usa uma coisa de ordem mais alta para poder fazer esse cálculo. Já o Reptile, né, ele é bem simples, né, porque assim, você vai ter um conjunto de iterações aqui, cada um para cada uma imagem que você está treinando, né? E aí você vai amostrar a imagem, né? Tem a função de perda, calculou os pesos finais, né? Isso usando o gradiente descendente estocástico. E aí você tem os pesos finais, faz aquela subtração, tem esse parâmetro epsilon aqui que você vai usar para ser a magnitude do vetor de deslocamento, soma e vai continuando até terminar e resolve o problema, né? Não é tão perfeito quanto o MEML, mas é muito mais rápido e funciona e converge, né? Então, aqui eu queria mostrar para vocês esse notebook Colab aqui, né, que foi exatamente desse paper, né? O paper está no archive e tal, e tem a página do projeto, tem esse notebook, né? Então, eu queria mostrar para vocês. Então, aqui tem, né, o notebook, e vou botar aqui bem no começo, né? Eu não vou rodar ele, senão vai demorar um pouquinho, mas ele roda relativamente rápido, né? Essencialmente, você vai instalar todos os requerimentos aqui, aí tem a inicialização, aí você pega os dados, né? E aqui, está vendo, esse batch size é o batch size desse loop interno, né? Você vai usar aqui, no caso, ele está usando aqui, como ele falou, né? É o banco de dados de celebridades, né? Que são de faces, né? E aí ele vai montar as duas redes. Nota que a rede que ele está usando aqui é uma rede Siren, né? E daí, depois que ele monta as redes, né? Aí ele vai aqui fazer o treinamento, né? E aqui ele está exatamente fazendo um processo. Na verdade, aqui, né, você pode usar, né, nisso aqui os parâmetros, né, ou MEML ou Reptile. Então, ele monta esse treinamento de uma maneira que tem o inner loop e o outer loop, né? E aí, se for o Reptile, ele faz uma coisa, né? Se for o MEML, ele faz outra coisa, né? E aí, quando você vai treinar o modelo, né, o meta-learning, aí aqui tem os parâmetros, né? Então, você pode escolher entre o MEML e o Reptile, tem um número de iterações, né? Quais são os learning rates que você usa para cada um, quantos passos você dá aqui, né? E aí você vai rodar isso, né? E aqui ele montou, né, essa parte aqui do treinamento para fazer uma visualização colocando essas figuras aqui, né? Então, de tempos em tempos, ele vai rodando, né? E vai tendo a convergência aqui, né? Para cada parte, e vai aparecendo aqui os pesos, etc., né?
e aí chega no resultado final. Aí, depois que ele chega no resultado final, ele plota, né, como foi a avaliação, né, em termos, né, desse treinamento e de validação aqui, né, e em relação ao número de iterações. Ele faz 1000 iterações aqui. Alternativamente, a gente poderia ter feito isso, se você não quiser rodar o processo todo, você pode calcular a matriz de pesos aqui, né, e carregar ela, né, desse checkpoint aqui que está na internet, né? Aí o ponto todo é que depois que você tem isso, né, você tem a rede pré-inicializada, né, pelo processo de meta-learning, aí fica muito mais rápido de você fazer a avaliação, né? Então, aqui ele está mostrando exatamente como é que o negócio funciona, né? Você pode ver que nós temos aqui várias, ele pegou 5 imagens, né, diferentes, né? E aí ele está mostrando a comparação, né, da convergência, né, entre o processo de inicialização usando a inicialização de meta-learning e o processo normal, né? Então, para cada uma dessas imagens aqui, que estão todas de faces de pessoas, né? E você vê que em 2 passos ele já chega numa coisa muito próxima, e em 4 passos, né, já está perfeito aqui, né? Bem perto do resultado ótimo, né? E aí ele pegou, na verdade, faces de pessoas bem diferentes, né? Homens, mulheres, com tipos diferentes de cromaticidade, preto e branco, né? E todos eles funcionam muito bem. E como ele mostrou no vídeo também, né, se você pegar uma outra imagem que não é de face de pessoas, também vai funcionar, né? Então, realmente é um resultado fantástico, né? E que isso é muito útil, né, para a gente usar junto com essas redes de coordenadas, né? Mas isso vai além, porque a gente pode usar uma coisa que ele falou no vídeo, né, que, na realidade, quando você está aprendendo, né, esses pesos iniciais, você está aprendendo uma distribuição que é uma classe de dados, no caso ali, uma classe de imagens, né, e aqueles pesos é como se eles estivessem, né, numa subvariedade, né, que você está aprendendo essa subvariedade, né, que tem a ver com essa classe de dados, né? E isso aqui está ligado exatamente, como eu falei, com essas hiperredes, né, a hypernetworks. Então, qual é a ideia da hypernetwork? A ideia é que esse processo de meta-learning, na verdade, ele está aprendendo mais coisas, né? Então, assim, a gente pode imaginar generalizando o meta-learning para inicialização, para um meta-learning para você realmente aprender essa distribuição correspondente à classe de imagens, né? Então, você tem 2 redes aqui. Você tem essa rede primária, né, G, né, e você tem uma rede secundária, que é a rede do meta-learning, F, né? Então, o que acontece? Essa rede F ela vai fazer uma predição dos parâmetros para essa rede G, né? E agora aqui não é só a inicialização, ela fazer uma predição dos parâmetros já da rede já treinada, né? Então, a ideia é o seguinte, você tem a imagem aqui, no nosso caso, né? E a imagem ela vai entrar, né, nessa rede F, né, que vai ser usada para aprender, né? Mas ela, na verdade, ela não vai aprender diretamente. Ela, na verdade, o que ela quer aprender os parâmetros dessa outra rede G, né? Então, você tem os pesos da F, né, que é o θF, e essa F ela vai gerar o θI, que são os pesos, né, dessa segunda rede aqui, que é a rede G, que, na verdade, vai gerar a imagem, né? E aí, na verdade, você tem 2 funções, 2 funcionais de perda aqui para otimizar, né? Quer dizer, um que é esse SPI da imagem, né? Que é o que, no fundo, a gente quer otimizar, né? Mas isso aqui está, né, dentro, né, do processo que essa rede aqui vai trabalhar junto. Então, as 2 estão assim, acopladas, né? E aqui vou dar um exemplo, né, simples, né, para uma imagem binária, né, para mostrar qual é o funcional aqui.
né? Quer dizer, então, a imagem binária, né, os valores dela são simplesmente 0 e 1, né? E aí você pode ter um funcional aqui que você quer, na verdade, minimizar a entropia cruzada, né? A perda de entropia cruzada, né? Então, é essencialmente isso. Você vai treinar com os pontos, né, da imagem que são 0 e que são 1, né? E são esses funcionais aqui, né? Quer dizer, você tem o y de p, né? É 0 ou 1, né? E aí, se eles pertencem a 1, vai entrar aqui, se pertence ao 0, vai entrar aqui, você tem a classe dos pontos, e vai otimizar isso aqui, né? Só que isso é feito dessa maneira acoplada, que a otimização daqui ela tem esse negócio, esse caminho mais complexo. E aí, como é que é a arquitetura da rede? A arquitetura da rede é tipicamente isso aqui, né? Quer dizer, você tem essa rede G e tem a rede F, né? Então, essa rede G aqui, no nosso caso, quer dizer, é uma rede de coordenadas. A gente quer otimizar para uma imagem binária. Então, o que entra nela são as coordenadas x, y, né? E ela vai ter que predizer se é 0 ou 1, dependendo da coordenada dessa amostra x, y, isso que é usado no treinamento. Só que essa rede, para funcionar, quer dizer, cada camada dessa aqui, rede totalmente conectada, tem os pesos e os bias, né, que tem que ser treinados. E esses pesos vão ser treinados por essa rede F, né? Então, essa rede F, na verdade, é uma rede aqui, que é uma rede que aqui você vê que é uma rede de dados, porque o que entra aqui é uma imagem, né? E é uma rede ResNet profunda, aqui, no caso, com 5 camadas ResNet, né? E 2 camadas totalmente conectadas, e a saída dela, os parâmetros, vai ser aquele θi, que são, né, os pesos dessa rede aqui, né? Então, de uma certa maneira, essa rede aqui ela está aprendendo features, né, que vão aparecer aqui nessa última camada conectada e vão gerar esses pesos aqui que estão exatamente nesse espaço, né, dessa subvariedade que representa a classe de imagens. Então, a gente está aprendendo muito mais aqui, né, do que simplesmente aprender os pesos iniciais. E o que é interessante disso é que você, na verdade, como eu falei, esses pesos que a gente tem aqui, né, estão ligados com a representação do espaço latente dessa classe de imagens, né? E aqui é um exemplo, né, que foi dado, né, não para imagens binárias, mas para outras, né? Imagens aqui do ImageNet, né? Então, você tem aqui, para classificação, né? Você tem aqui avião, né? Carro, cadeira, lâmpada, etc. E aqui você está vendo, na realidade, uma visualização, né, das categorias, né, cada uma com uma cor, e você vê que, se você usar esse espaço latente e fizer essa visualização, né, usando T-SNE ou um outro método, né, PCA, né, projetar aqui em 2D, você vê que as classes estão agrupadas aqui, né? E aqui a gente entende por que a inicialização funciona bem, porque quando você faz aquela inicialização, né, você vai chegar numa coisa que você vai ter o peso para cada uma desses núcleos aqui, né? Obviamente, quando você tem uma coisa assim mais sofisticada, quer dizer, aí aquela inicialização, como ele falou lá, ela funciona, né, melhor, mais dependente da classe, né? Então, isso aqui vai muito além, e vai mais além ainda, porque, como também ele mostrou lá, quer dizer, se você interpola entre esses códigos latentes, você tem uma interpolação suave, né? Mesmo só quando você faz a inicialização, né? Quer dizer, você está nessa subvariedade aí, né? Que representa essa distribuição, né? E interpolando, né, o código latente, você está andando aqui nessa região, você não está andando numa estrutura que não tem a ver com os dados, né? Então, isso é muito poderoso, né? E aí você pode, na verdade, usar esse embedding, né, de uma maneira assim, realmente imaginando essa subvariedade onde os pesos da rede eles são os parâmetros, né, nessa subvariedade. Então, aqui é como se tivesse, né,
os vários embeddings, né, para cada um dos dados aqui específicos, né? Mas quando você coloca nessa hipernetwork, nessa hiperrede, né, você está aprendendo esses parâmetros, né? No caso aqui, φ, né, não é θ, φ0 até φ n, né? E esse espaço aqui, na verdade, é o espaço dos parâmetros dessa arquitetura de rede, mas cada um desses corresponde, no caso, a uma imagem diferente, né? E aí você pode usar isso como sendo o valor dos espaços latentes, né? E trabalhar diretamente com isso, né? Então, você tem realmente uma coisa que generaliza, né? Que é uma meta-rede para uma classe de problemas, né? E muito poderoso isso, né? E você tem as duas redes funcionando muito bem. E aqui você tem uma separação maior, né? Essa arquitetura aqui tem uma separação maior do que aquela que a gente viu na pré-inicialização, né? O meta-learning, né? E aí, só para terminar, eu queria falar agora de manipular esses pesos de uma maneira diferente, né? Que é fazendo uma modulação nos pesos. Então, em vez de você gerar os pesos diretamente, você vai gerar operações com esses pesos, né? Que, no caso aqui, eu estou chamando de modulação das features, né? Feature-wise modulation, né? Isso é uma técnica que é chamada de filme, né? É filme porque é feature-wise modulation, né? Então, uma modulação linear, e é importante aqui ver que é uma modulação linear. Então, essencialmente, é uma transformação afim que é aplicada nos pesos de uma rede, né? Então, a ideia é que a gente vai treinar essa transformação afim, né, para ela funcionar bem. Isso é uma coisa que é muito usada, a gente vai ver mais para frente, né, para redes generativas, né? Então, assim, a ideia é que você vai, tendo uma rede, né, você vai aprender essas funções aqui, né, que vão gerar parâmetros, né, esse gama e beta aqui, que vão, na verdade, ser aplicados nos pesos de uma outra rede, né? Então, como é que é a arquitetura? A arquitetura é assim, você tem, né, uma rede normal aqui, que poderia ser uma rede totalmente conectada de coordenadas, né? Você tem a entrada, tem a saída, né? E aí você intercala, né, essas redes, né, de fazer modulação, né, os filmes, né, que vão pegar os parâmetros daqui e fazer uma transformação afim que vai entrar aqui e assim por diante, né? Então, esse filme generator, né, ele vai, baseado em certos condicionamentos aqui, gerar os parâmetros e vai fazer com que a coisa funcione. Então, você pode imaginar que isso aqui é um mecanismo que você vai usar para redes generativas. Por exemplo, né, eu quero fazer uma rede generativa que vai gerar imagens, mas aqui eu posso condicionar, por exemplo, em ser, né, imagens de pessoas, né, imagens de outra coisa, e botar outros parâmetros no processo de geração que eu vou controlar a partir desse condicionamento, né? Então, isso é um negócio bastante poderoso. A gente vai ver um pouco mais, no caso específico de modelos generativos usando redes de coordenadas, dessa arquitetura, né, de modulação dos pesos, né, do filme, né? Bom, então, com isso, eu termino o filme de hoje, né, a história de hoje, e vou parar a gravação aqui.